recebemos mais uma sugestão para um tema bem interessante. Desta vez veio da parte da Alessandra Apio, que nos pediu para falarmos da procrastinação. Neste vídeo, vamos então definir este conceito e deixar 8 dicas simples, mas que podem ser bastante úteis, sobretudo para os mais procrastinadores. Já lhe aconteceu ter de realizar um projeto importante com uma data fixa e, em vez de se concentrar a realizá-lo, usa uma série de desculpas como "tenho tanto para fazer que nem sei bem por onde começar" ou "hoje já não tenho tempo, vou começar antes amanhã"? Isto tudo apenas para o adiar? Bom, a verdade é que toda a gente, pelo menos de vez em quando, adia tarefas que tem de fazer ou deixa para as realizar apenas quando o prazo está mesmo a chegar ao fim. Estas situações, apesar de serem descritas como estressantes, são muito comuns. Porém, há pessoas que arrastam as tarefas que têm de fazer de forma persistente, levando mesmo a consequências menos boas para o seu dia-a-dia e interferindo com a sua vida diária. É isto que se chama procrastinação. A procrastinação consiste então em adiar voluntariamente as tarefas, demorando o seu início ou atrasando a sua conclusão, mesmo sabendo de antemão que advirão consequências negativas desse atraso. Os procrastinadores tendem a evitar as tarefas mais urgentes e importantes, preferindo fazer outras, geralmente as que gostam mais, as que consideram mais fáceis de realizar ou aquelas onde obtêm uma recompensa imediata. As consequências dos comportamentos de procrastinação vão muito além daquelas que podem resultar de, por exemplo, não entregar um trabalho a horas. Viver situações contínuas de stress provocado por estes comportamentos têm vindo a ser associados com a diminuição do bem-estar, a uma saúde mental mais pobre, a pior desempenho profissional e até a dificuldades financeiras. Na realidade, parar a procrastinação não é assim tão difícil, mas exige dedicação e disciplina. É importante ter consciência que ultrapassar estes comportamentos não passa apenas por nos concentrarmos em combatê-los, mas sobretudo por substituir as nossas rotinas de procrastinação por rotinas mais adequadas, organizadas e que beneficiam o nosso bem-estar e a nossa vida. Aqui vão 8 dicas simples, mas que podem fazer a diferença na sua vida. Criar uma lista de tarefas de cada projeto que temos de realizar. Também é importante estabelecer a prioridade para cada tarefa. Marcar as datas das tarefas numa agenda ou num quadro. Dessa forma é mais fácil estabelecer as prioridades das tarefas a realizar. Mas não é preciso agendar tudo. Ou seja, agendar todas as horas do nosso dia não nos ajuda a ser produtivos e até dificulta. É útil estabelecer metas diárias, mas se tentarmos cronometrar todas as nossas horas de trabalho, isso pode não resultar em algo positivo. Imagine que se atrasa logo na primeira tarefa do dia. Isso atrasará todas as tarefas seguintes e só fará com que se sinta desmotivado e estressado. Não esperar pelo momento perfeito para realizar uma tarefa. Também não devemos esperar ter as condições ideais para a realizar. Aliás, se há algo que podemos fazer imediatamente, então devemos fazer imediatamente. Concentrar-se em apenas uma tarefa de cada vez. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mesmo que sejam tarefas simples, como por exemplo ver o e-mail, prejudica a produtividade. Fazer pausas. Por cada 60 a 90 minutos a trabalhar sem distrações, devemos fazer uma pausa de 5 a 10 minutos. É importante que durante essa pausa faça realmente uma pausa das tarefas, escolhendo atividades relaxantes como por exemplo andar um pouco. Trabalhar em um espaço organizado e onde saiba onde está tudo o que necessita para realizar as tarefas. Perder algo importante para a realização do nosso trabalho só nos vai atrasar e fazer perder motivação. Não estar sempre disponível. Hoje em dia vivemos num mundo digital e, como tal, estamos acessíveis a muitas pessoas ao mesmo tempo. Seja por e-mail, redes sociais ou telemóvel, estamos sempre contactáveis e a ser constantemente interrompidos. É importante evitar essas constantes interrupções. É claro que mesmo assim todos nós nos sentiremos tentados a atrasar as tarefas, pelo menos de vez em quando, especialmente quando estamos perante tarefas complicadas.
Aqui o truque é percebermos o porquê estamos a arrastar a tarefa e, mesmo que nos desviemos um pouco das nossas metas, voltarmos novamente à nossa organização. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe. Ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.